Bom, Leão, muito obrigado por estar no meu canal. Eu sou o Márcio Frederico, estudante, pesquisador de astrologia, né? Toda semana aqui no meu canal do YouTube eu venho trazer a minha análise, a minha interpretação astrológica e espero sempre contar com vocês, né? Essa semana, do dia 9 ao dia 15, né? Nós temos o eclipse lunar no signo de Virgem, que vai acontecer dia 14 de março, sexta-feira, às 3 horas e 54 minutos, né? Na madrugada aí da sexta-feira, né? Nós temos o eclipse lunar no signo de Virgem. Leão, vocês ganham esse trabalho fortíssimo da casa 7, a casa de relacionamento. Leão, é muito bom entender que um eclipse lunar, ele ocorre no eixo entre a Lua e o nó do Sul. O nó do Sul é descarregar, é quando precisamos deixar para trás alguma situação que não corresponde mais à nossa evolução. O nó do Sul é quando, uma comparação bem clássica, né? É quando a gente precisa se livrar de alguma situação na nossa vida em que não corresponde mais à nossa evolução. Por exemplo, quando a gente consome um alimento e depois de tirar todas as energias, a gente tem que descarregar aquele alimento. Isso é o nó do Sul, trabalhando no signo de Virgem, e por ali ele vai ficar 1 ano e meio. Então vamos entender que a linha de eclipse ocorre nos nódulos, e ali está o primeiro eclipse, que na verdade é o último eclipse do ano regido por Saturno, porque o eclipse acontece no dia 14 e dia 20 nós entramos no ano novo astrológico, e aí entramos no ano de Júpiter. Só que esse trabalho do eclipse é o primeiro eclipse. 14 dias depois, dia 29 de março, nós temos o segundo eclipse, que vai ser o eclipse solar no signo de Áries. Bom, vamos trabalhar essa consciência da casa 7, que é a casa de relacionamento. Além disso, vocês têm o poder da parte da fortuna no signo de vocês. Eu coloquei a mandala aí no ar, bem clara, que é para analisar ali toda essa força que vai corresponder à casa 7 do signo de vocês. Leão, corresponde à parte da fortuna, nós temos aí a sorte. Só que essa sorte corresponde ao que no eclipse lunar no signo de Virgem? Corresponde a um encerramento de forma clássica, no sentido assim, de forma bem superior, encerrar alguma situação na tua vida que realmente não tem mais propósito de crescimento. A parte da fortuna te dá o poder de fazer essa finalização de forma bem consistente, bem expressiva no que tu precisa para a tua vida. Sendo que isso pode, relacionamentos, casa 7, isso pode ser relacionamentos amorosos, relacionamentos pessoais, no sentido do contexto social e também profissional. Quer dizer, atinge o coletivo das áreas? Sim, porém, entende que esse encerramento pode ser feito de forma muito clássica, muito determinada e de forma bem positiva, porque tais com a parte da fortuna. O que acontece é que no dia 14 nós temos o eclipse lunar do signo de Virgem, que corresponde à influência dessa semana. Mas no dia 20, que vai corresponder à influência da semana que vem, nós temos o ano novo astrológico, que é, veja bem, Sol e Netuno encerrando a sua passagem no signo de Peixes. E se o Sol entra no signo de Áries, nós temos o ano novo astrológico, porque Áries é o primeiro signo do zodíaco. Então corresponde ao encerramento do ano regido por Saturno, que está nesse eclipse junto com o Sol. Então, é a Lua com o nó do norte no signo, o nó do sul no signo de Virgem, e nós temos no signo de Peixes a conjunção de Saturno e Sol, formando o eclipse, que é o alinhamento exato
de 23 graus e 46 minutos, que vai ocorrer às 3 horas e 54 minutos. Olha só como todos esses aspectos, eles correspondem a situações as quais o encerramento vai ser dado e o contexto espiritual está sendo trabalhado. Se vocês ganham a casa 7 com a parte da fortuna, vocês têm o poder de fazer esse encerramento, caso vocês não sejam pegos de surpresa, porque o eclipse também faz isso. Só que mesmo que vocês sejam pegos de surpresa, essa parte da fortuna te dá a consciência de que realmente é necessário encerrar aquilo ali. Então, tu vai ser pego de surpresa, mas tu vai administrar muito bem, compreendendo que realmente aquilo ali tem que encerrar. Relacionamento pessoal, amoroso, vida social e profissional, todos estão nesse complexo da casa 7. Porque a casa 7 é de relacionamentos. E esses relacionamentos estão em fluxo em todas essas áreas. Na área profissional, os relacionamentos, né? Com o patrão, com os colegas de trabalho, ou com aquelas empresas que te contratam, porque tu é uma pessoa que presta serviço, né? Então, isso corresponde aos relacionamentos. Agora, na vida social, aqueles momentos em que tu te reserva, dentro de qualquer contexto, religião, aquele futebolzinho, né? Aquele momento em que tu sai e te diverte, isso é social. Esse propósito também está nesse influxo da casa 7. E família, relacionamentos, tudo está envolvido. Agora, encerrar alguma situação de relacionamento é o aspecto que vai ocorrer. Sendo que alguma coisa vai ficar para trás. Estamos falando de Saturno e Sol. Sol é o ego, o eu querer, e Saturno é a razão, que bota tudo nos eixos. E esse eclipse vai fazer um encerramento qual, assim, vai ser um processo fortíssimo no coletivo. E obviamente que vai impactar diretamente o teu relacionamento. Agora, correspondendo a qual área, não tem como saber. Só tem como saber que vai ser em relacionamento. Agora, a parte da fortuna é a sorte. A sorte que está em tuas mãos. Para que isso, que realmente vá terminar, que vai se encerrar, seja de forma leve. Claro, positiva? Sim, pode ser. Às vezes entendemos que um encerramento acontece justamente no eclipse, para que outra etapa da vida se inicie. É uma inovação que é administrada por um momento de ciclo se inovando, que vem acontecendo porque no dia 20, dia 14 é o eclipse lunar, dia 20 é o ano novo astrológico, o Sol entra no signo de Áries. Então, signo de fogo que nem o de vocês. Então, corresponde também a Netuno encerrando o ciclo no signo de Peixes. Só que Netuno encerra o ciclo no signo de Peixes e entra em Áries e faz um trabalho de retrogradação. Só que ele faz o trabalho de retrogradação e ele fica em 29 graus e 38 minutos de Peixes. Quer dizer, ele não volta para Peixes. Ele volta, mas ele passa alguns minutos correspondendo à eclíptica. E isso não corresponde à força do signo de Peixes. Quer dizer que Netuno abandona o signo de Peixes e começa a trabalhar o signo de Áries, o elemento fogo, que é o elemento de vocês. Leão, esse aspecto do dia 20 também é mais alguns dias e nós temos o eclipse solar
no signo de Áries. Olha, isso corresponde a uma transformação nesse potencial da casa 7, que começa nesse eclipse lunar. Só que no dia 29, o eclipse solar vai estar correspondendo a outro propósito em que temos que administrar lá naquele período, que vai ser no dia 29. Só que agora tu entende que os relacionamentos estão em foco. Os teus relacionamentos estão no alvo desse eclipse lunar. Que para mim tudo vai começar aí. Tudo vai começar nesse eclipse lunar no signo de Virgem. Claro, os resultados, eles vão chegar posteriormente. Mas tudo começa agora, no dia 14. Sendo que essa casa 7 e a parte da fortuna é a sorte, para que tu consiga administrar isso de forma bem acessível à tua vida. Só que é um encerramento, é uma conclusão de uma etapa, de um ciclo. Então isso faz com que tu entenda que isso está no teu propósito evolutivo de crescimento, até dentro da questão espiritual, que tu precisa entender que foi o trabalho que foi feito por Netuno, por 13 anos em Peixes, e por Saturno, que está um ano e meio em Peixes, e está fazendo esse trabalho delicado no contexto espiritual. Sol está ali também no signo de Peixes, concluindo a sua passagem do ano. Só que quando o Sol chega no signo de Peixes, nós temos a liberdade espiritual sendo trabalhada. Leão é muita força dessa conexão espiritual trabalhando a casa 7. Porque a casa 7 é de relacionamentos. Existe o relacionamento ao espírito guia, que deve ser muito bem administrado por ti para esse período delicado em que o ciclo se encerra. Sendo que o eclipse lunar no signo de Virgem, nós temos o nó do sul ali, que é o ponto final. Sendo que isso corresponde a inúmeras situações da tua vida que tem que chegar ao fim. Sendo que alguma coisa grande pode acontecer e várias outras situações tenham que mudar nos relacionamentos. Leão, quando se fala de relacionamentos, se fala de pessoas que ficam para trás. E tu não tem mais a intimidade de relacionar-se. Ou seja, tu perde aquela intimidade do relacionamento e essa pessoa fica para trás. No sentido de que se termina, se encerra. Isso faz com que a vida se inove. Porque aquela pessoa que estava no teu cotidiano, familiar ou profissional, ela saiu da tua vida. Claro, sentimentalmente a gente não admite isso, né? Não gosta que isso aconteça, a gente não se identifica com isso. Mas isso faz parte de um processo evolutivo. Se ficou para trás, é porque não corresponde mais à tua evolução. Essa é a melhor forma de entender um eclipse lunar. Se ficou para trás, é porque realmente tinha que acontecer. Agora, eu vou trabalhar a minha inovação e vou explorar o meu futuro de forma assertiva, porque eu tenho a parte da fortuna, quer dizer, eu tenho sorte para explorar essa nova etapa. Sendo que o que ficou para trás foi necessário. Então, Leão, existe um aspecto dessa consciência do eclipse em que te ajuda muito. Porque se tu pegou a casa 7 do relacionamento, isso pode corresponder a várias situações de relacionamentos da tua vida.
Só que, assim, mas de forma expressiva, várias poderão acabar? Sim, sim. Entende? Se tu tá trabalhando num emprego onde tu tem os relacionamentos e sai daquele emprego por ser demitido ou por outra questão, tu deixa de te relacionar com aquelas pessoas. E aquelas pessoas ficam para trás. Claro, continuam sendo amigos e etc., companheiros, colegas, mas ficam para trás porque tu não te relaciona mais com elas. Isso é o trabalho do eclipse no signo de Virgem. Então, esses relacionamentos passam por uma modificação. Aí tu vai trabalhar em outro setor, aí tu inova. Outras pessoas chegam na tua vida e começam a se relacionar contigo. Bom, só que os relacionamentos podem ser dentro da família. Os relacionamentos podem ser dentro do contexto amoroso. Nós estamos falando da intimidade. Nós estamos falando da força da casa 7, que é muito forte nessa intimidade. Então, essa parte da fortuna pode te dar a sorte disso ser muito bem estruturado e não acontecer de forma tão brusca. Mas eclipse é eclipse. E nós estamos falando de um eclipse que tem uma conjunção de Sol e de Saturno. Então não é um eclipse simples, é um eclipse fortíssimo. Porque o eclipse, quando traz um trabalho de conjunção, ele pode ficar na história da vida da gente. Mas assim, até inesquecivelmente. Porque é percas que pode acontecer aonde mexe muito com o nosso sentimento. Mexe com a nossa vida, é óbvio, mas mexe muito com o nosso sentimento. E se torna inesquecível. Então, Leão, é bom estar preparado. É bom estar preparado para enfrentar essa etapa desse eclipse e também dessa conclusão de ciclo que vai acontecer, e eu vou falar mais delicadamente na semana que vem, que é o Sol saindo de Peixes e também Netuno saindo de Peixes. Além do que, no dia 26 nós temos Lilith saindo de Libra, nós temos vários aspectos de encerramento e de conclusão. Então esse poder do eclipse, que começa agora dia 14, nossa, é uma força de arquétipo fortíssima. E essa casa 7 de relacionamento cai como se tu tivesse os desafios nas relações, sendo que a parte da fortuna vai te ajudar a administrar tudo isso de forma bem consistente, para que tu não te magoe tanto, para que tu não te sinta, para que tu não sinta a perca muito forte. A parte da fortuna vai te ajudar. Só que não quer dizer que não vai deixar de acontecer. Quer dizer que vai existir um alívio com a parte da fortuna. Mas o grande aspecto é muito delicado, é muito desafiador e é uma semana para ter total atenção, para administrar as relações com, como é que eu vou dizer, com afinidade, com coerência, com educação. Lembra que, sabe que a educação, ela supera aspectos negativos e faz com que o alívio dessas mudanças aconteçam, de forma que a gente compreenda também que o nosso raciocínio tem que trabalhar, porque existe inúmeras situações que precisam mesmo se concluir para se inovar. Se inovar quer dizer a nossa consciência se adaptar, o nosso contexto físico, à exploração de novas etapas da vida, porque a vida continua. E o fato da vida continuar, nós precisamos ter as relações, e as relações se competem em tudo, no contexto pessoal, familiar, amoroso, familiar,
profissional, tudo consiste a relação. A relação vem como estrutura de todo o processo evolutivo. Então, se passamos por um momento em que o eclipse tem um aspecto em que alguma coisa deve ficar para trás, que seja da melhor forma possível, que seja da forma mais consciente possível, mesmo que venha de forma, como é que eu vou dizer, muito, assim, expressiva e assustadora, sabe? No sentido de pegar de desprevenido. Isso corresponde ao eclipse, onde a gente está desprevenido e uma situação acontece. Tem que se preparar, porque isso pode vir a acontecer. Então, Leão, essa casa 7 de relacionamento é uma casa delicada, mas a parte da fortuna vem contigo ali. Eu acredito que essa parte da fortuna vai fazer com que um alívio muito grande e uma compreensão seja levado em consideração por ti a esse momento desse eclipse, que é bem delicado e ele é bem extensivo. Entendemos que o eclipse ele trabalha 14 dias direto, depois tem mais 28 dias, que é o eclipse solar. E é claro que isso vai estar mexendo com todo esse aspecto de relacionamento. Então, Leão, essa é a mensagem da semana. Quero te deixar um agradecimento, te pedir aí para curtir o videozinho também, te inscrever no canal se não é inscrito, que é muito importante, tá? Semana que vem eu tô aqui de novo e espero sempre contar com vocês. Muito obrigado, fica com Deus.